Vídeo difícil de fazer, viu? Vai se fuder. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e dessa vez para falar sobre Danganronpa 3. Mas nesses momentos alguém deve estar se perguntando, mano, não tem nenhum vídeo no canal relacionado a Danganronpa. Nunca falou sobre Danganronpa 1, sobre o Danganronpa 2, ou seja lá qual Danganronpa tiver. E do nada tá fazendo um vídeo para falar sobre Danganronpa 3. O que é que tá acontecendo? Para quem acompanha o canal um pouco mais a fundo e sabe o que está em volta daqui, sabe que o Dias Geek não é bem o meu único canal. Não é o único lugar onde eu produzo conteúdo. Conteúdo ruim, mas ainda conteúdo. Além do Dias Geek, eu tenho o Playtour, que é um canal completamente focado em gameplays, e eu faço lives na Twitch de vez em quando. E tanto no Playtour quanto nas lives, eu comecei há um tempo já a jogar os jogos de Danganronpa. Eu joguei o primeiro jogo de início no Playtour, passei ele para a live, zerei em live, zerei o 2 em live também. Tive um leve hiato onde eu li a novel de Danganronpa Zero, que é um livro mesmo. Eu odeio o livro, mas eu acabei pegando justamente por ser Danganronpa. Voltei recentemente e zerei o Another Episode lá no Playtour, e após finalizar o Another Episode, eu já comecei imediatamente a assistir o anime de Danganronpa 3, que por mais que o nome possa parecer, ele não é necessariamente uma adaptação de um terceiro jogo, mas sim uma história completamente original pro próprio anime, que continua a história diretamente de Danganronpa 2. Não só continua a história diretamente do Danganronpa 2, como ele fecha esse arco que é apresentado a partir do 1. Ele fecha a história do Makoto, ele fecha a história do Hinata, ele fecha tudo aquilo que os três jogos, né, Danganronpa 1, Danganronpa 2 e Danganronpa Another Episode, construíram. E como todos esses jogos eu tive gravando as gameplays, mostrando como eram as minhas reações a cada momento e falando o que eu estava achando sobre os jogos, por mais que não fosse uma review nem nada, eu estava expressando ali o que eu estava achando da franquia como um todo. Seria um tanto sacanagem pegar e deixar passar um anime que é realmente a conclusão de tudo isso. Mesmo que aqui no Dias Geek em específico eu nunca fiz nada relacionado a Danganronpa ainda, porque pode aparecer bastante coisa relacionada a isso, principalmente depois que eu terminar o V3, que é o último jogo que tem até então, mas eu acho extremamente válido pegar e falar sobre o anime de Danganronpa 3 antes. Até porque ele foi um anime que, sinceramente, me surpreendeu bastante. Principalmente por uma péssima expectativa que o Luke me colocou antes de eu assistir, que ele falava que o anime era horroroso. Sempre que eu falava que eu ia acabar assistindo o anime, ele me desejava boa sorte, falava pra eu ver o anime enquanto eu fosse jogando o V3, porque o anime era um grande foda-se. Mas conforme eu fui assistindo, eu fiquei realmente surpreso, porque ele conseguia alternar de legal pra incrível em diversos momentos, e tinha pouquíssimas partes que eu pegava e falava, nossa, isso aqui é ruim. Na verdade eu acho que só tem uma parte em específica que eu posso dizer que, assim, eu detestei do anime de Danganronpa, porque todo o resto eu achei muito legal e muito divertido. Mas vamos lá falar exatamente sobre o que o anime de Danganronpa 3 vai retratar e como ele vai fazer essa conclusão de arco de tudo que foi construído nos jogos anteriores. Como eu falei, Danganronpa 3 ele começa literalmente após o final do 2, onde o Makoto tinha ajudado todos os remanescentes do desespero, escondido todo mundo na ilha Jabberwock, tentando reverter os efeitos da convivência com a Junko, a forma como ela impregnou o desespero em todo mundo, para fazer eles voltarem a ser o que eles eram na época da Hope's Porém, como é dito no segundo jogo, após o Makoto e todo mundo ali do primeiro ter fugido da escola, eles se juntaram a uma organização chamada Fundação Futuro, que era dita como a última esperança da humanidade e lutava fervorosamente contra esses remanescentes do desespero que o Makoto acabou protegendo no final do 2. E por conta disso,
o Makoto ele é taxado dentro da organização como um traidor que vai passar agora por um julgamento no começo do Danganronpa 3. E o começo é exatamente isso, é o Makoto chegando no QG da Fundação Futuro, onde está todos os líderes ali reunidos para julgar o Makoto sobre essa atitude, sobre ele ter ajudado os remanescentes do desespero, e enquanto estava todo mundo ali reunido, discutindo sobre isso, todos são colocados para dormir e acordam em um novo Killing Game. Um Killing Game para desestabilizar a Fundação Futuro, para jogar os principais líderes dessa organização no desespero e tirar a credibilidade que eles teriam como a última esperança da humanidade. Porém, diferente de como o Killing Game ele é realizado nos jogos, no Danganronpa 1 e no Danganronpa 2, onde era algo muito mais investigativo, tava todo mundo preso em um certo ambiente, quem quisesse escapar dali tinha que matar alguém e não ser pego durante os julgamentos. Aqui a estrutura é totalmente diferente. O Killing Game é baseado em um negócio que chega a remeter até mesmo a Among Us. Existe um traidor, em teoria, fixo ali no grupo, e de tempos em tempos vai todo mundo ser colocado para dormir através de um bracelete que foi implantado neles, e nesse período em que tá todo mundo dormindo, o traidor, ou como é chamado, agressor, vai matar alguém. E o objetivo de todos os personagens ali que estão participando desse Killing Game é descobrir quem é o agressor e matá-lo antes que ele mate o grupo todo. Algo bem semelhante a Among Us mesmo, e é uma estrutura de Killing Game que, ao mesmo tempo que consegue ser interessantezinho por ser algo diferente, é meio esquisito e genérico até. Porque, querendo ou não, o que torna Danganronpa tão instigante, tão envolvente, é a própria estrutura dele, como os personagens vão se relacionando, como os assassinatos vão acontecendo, como a investigação ocorre e como o julgamento, como os trials, eles vão se desenvolvendo com as informações que você coleta. Acaba sendo algo realmente interessante, mas aqui, como ele tem essa proposta que já não é tanto mais investigativa, acaba sendo muito mais dedutiva, ou até mesmo sorte, mas com umas regras muito esquisitas, porque, opa, a gente tem um agressor, mas nunca falam, opa, se você pegar um agressor vai ficar nítido quem é o agressor. Ah, como é que a gente vai saber? Então, se você pegar o agressor, as pessoas param de morrer, mas nessa, até mesmo os personagens começam a se questionar, pô, se a gente matar alguém pensando que é o agressor, e o agressor real parar de matar as pessoas, deixar parecer que aquele que a gente matou é o agressor, vai ficar um grupo seleto aqui como se fosse os heróis da Fundação Futuro, aqueles que venceram o desespero de um Killing Game, mas um dos heróis vai ser um remanescente do desespero que pode impregnar o desespero em todo mundo como se não fosse nada, e de forma que ninguém perceberia. Então acaba sendo uma investigação muito conturbada, isso quando existe alguma investigação, porque tem personagens que eles ficam tão fervorosamente fixos na ideia de alguém ser o agressor, que eles já vão pra porrada logo de cara. E nisso, a estrutura de Killing Game de Danganronpa 3, ao invés de ser algo mais investigativo, se aproxima mais de um Battle Royale. E talvez por conta dessa estrutura do Killing Game mesmo, que Danganronpa 3 acabou sendo feito direto em formato de anime, e não em um jogo como você imaginaria. Além disso, outra coisa que se difere nesse Killing Game, se comparar com o Killing Game presente em Danganronpa 1 e Danganronpa 2, é que aqui os personagens não têm as memórias apagadas, que era algo muito presente nos dois primeiros jogos, todo mundo ter as memórias apagadas para parecer que aqueles personagens não se conhecem, então só há um ar de desconfiança entre todo mundo. O pessoal não tem uma relação pré-construída ali para já gerar alguma confiança, para já gerar algumas alianças. Todo mundo tem medo de todo mundo, e aqui não. Tanto que logo quando o Killing Game começa, já tem um pessoal apontando o dedo pro Makoto, porque o Makoto já tá com esse histórico de ser um traidor, já tá com esse histórico de proteger os remanescentes do desespero. Tem personagens ali que já tem intrigas mais pessoais e ficam apontando o dedo na cara um do outro. Mas isso acaba sendo levemente conturbado, porque os únicos personagens
que você conhece que estão participando daquele Kidding Game são os personagens que sobreviveram ao primeiro jogo, que são o Makoto, a Kirigiri e a Sarina. Mas todo o resto, todos os outros 12 personagens são personagens novos para esse anime, que são os líderes da Fundação Futuro, são os cabeças que estão mandando em tudo ali. Mas você não conhece necessariamente ninguém, então cada um que morre, cada coisa que vai acontecendo, parece que não tem tanto peso e você não tem tanto embasamento assim para deduzir, opa, fulano pode ser o traidor, fulano pode ser o traidor. Na verdade tem, porque, cara, eu falei no começo do vídeo que Danganronpa 3 é um anime que me surpreendeu, mas eu só tô falando mal por enquanto, eu tô falando que ele é meio fraquinho, que ele é meio esquisito. Por que isso? O que que ele tem de bom assim que sobrepõe tudo isso que eu tô falando? Acontece que Danganronpa 3, ele não é exatamente um anime só, mas sim 2. Se a gente considerar OVAs e episódios extras, é até mais. Porque tudo isso que eu tô citando até agora é do chamado Mirai Ren, ou Arco do Futuro, que ele tem realmente essa proposta, que é um novo Killing Game, continuando os eventos de Danganronpa 2. Mas além desse, a gente também tem o chamado Zetsubou-Ren, que é o Arco do Desespero. E ele vai retratar o quê? Ele vai retratar a origem de tudo. Zetsubou é o anime que ele vai retratar os anos de ouro da Hope's Peak e como começou toda aquela questão da tragédia. Todas aquelas informações que a gente tinha no primeiro, no segundo jogo, no Another Episode, sobre o início da tragédia, como o mundo foi jogado no desespero, como começou rebeliões por todo mundo, assassinatos grotescos e não sei o que acabou brigando a construção da Fundação Futuro como a última esperança da humanidade. Tudo vai ser explicado em detalhes aqui em Zetsubou-Ren. Vai mostrar como era a Hope's Peak, quais problemas estavam acontecendo na Hope's Peak, que acabou dando porta para a Junko jogar o mundo inteiro no desespero. Vai mostrar como era a dinâmica da Sala 77, que é o elenco de Danganronpa 2. Vai mostrar como a Junko jogou todos eles no desespero, fazendo eles se tornarem os remanescentes após a sua morte. E por mais que pareça algo muito desconexo com o que está acontecendo em Mirai, você pensar, caralho, esse negócio, mostrar como é a origem de tudo, como é o início da tragédia, não vai conectar em porra nenhuma, não vai servir em porra nenhuma pro Killing Game que está acontecendo agora. Faz diferença sim. Muitas das peças que falta no desenvolvimento de personagem, no desenvolvimento de mistério de Mirai, está presente em Zetsubou. E até mesmo por isso, a estrutura dos próprios episódios, a forma como o anime é construído para você assistir, é um tanto peculiar. Se você abrir a entrada dos dois animes em qualquer site, tipo MyAnimeList ou AniList, você vai reparar algo bem curioso envolvendo eles, que é o fato de que ambos são da mesma temporada de anime, tendo pouquíssimos dias de diferença entre o lançamento de um e outro. E por que isso? Porque o anime foi feito realmente para assistir desse modo. Você assistir um episódio de Mirai, um episódio de Zetsubou, um episódio de Mirai, um episódio de Zetsubou, até você acabar os dois. Isso é um negócio que, de início, você bate o olho e você fala, nossa, isso vai ser extremamente confuso, ou não vai ter nada a ver, mas, incrivelmente, faz muito sentido. E eu acho que o anime, ele começa a funcionar mais graças a essa estrutura. Porque se a gente pegar Zetsubou solto, ele tem uma proposta muito interessante, ele tem uma ideia muito legal, mostrar com mais detalhes os eventos que deram origem a todos os jogos, a base de toda a lore de Danganronpa, como ela foi construída, que é algo que, assim, eu acho que qualquer fã de Danganronpa queria ver há muito tempo, principalmente por conta do segundo jogo, mas no meio disso tem alguns episódios meio soltos, tem alguns episódios focando em personagens que são justamente do Mirai, mostrando como foi construída a relação entre alguns deles, por que alguns ficam se bicando, por que alguns fazem aliança com os outros, por que alguns confiam tanto uns nos outros, e esses episódios só vão fazer sentido se você estiver vendo nessa ordem de Mirai, Zetsubou, Mirai, Zetsubou, Mirai, Zetsubou. Por exemplo, tem um trio ali que a todo momento ele tá se bicando e eles já falam que eles têm um histórico de traição entre eles, que um fica apontando o dedo na cara um do outro, falando que é a culpa deles, que eles foram expulsos
da Hope's Peak. E no episódio seguinte, em Zetsubo, mostra como isso aconteceu para depois no episódio seguinte de Mirai mostrar a conclusão de tudo isso. Infelizmente não são todos os personagens em Mirai que acaba tendo esse destaque em Zetsubo, e por conta disso a maioria dos personagens são bem esquecíveis, com exceção de 3 ali, que é a Chisa, o Munakata e o Sakakura. Mesmo assim, por exemplo, o Munakata, eu acho que ele poderia ser muito melhor trabalhado, tanto em Mirai quanto em Zetsubo, por mais que eu ache a proposta do personagem muito boa, porque Mirai, ele tem uma ideia ali na temática de como ele vai trabalhar essa discussão de desespero e esperança, que é bem diferente do que ele acaba fazendo em Danganronpa 1 e em Danganronpa 2, porque ele trata muito da semelhança e de como às vezes é tão difícil de separar essas questões de esperança e desespero. Como algumas pessoas ali, em principal o próprio Munakata, eles lutam tão fervorosamente pela esperança, eles vão tão com sangue nos olhos em nome da esperança, que as próprias atitudes deles são desesperadas. E Zetsubo serve para você entender um pouco mais sobre isso. Mesmo assim, o Munakata é um personagem que poderia ser melhor trabalhado, porque, por exemplo, a participação dele no Zetsubo é muito ele dando ordens para Chisa e para o Sakakura, e de vez em quando ele aparece ali construindo uma filial da Hope's Peak que venha a se tornar no futuro o QG da Fundação Futuro. Enquanto os outros dois ali, a Chisa e o Sakakura, que a todo momento estão recebendo ordens dele, são muito melhor trabalhados. A amizade que eles têm um com os outros, a forma como eles se preocupam entre si, como um enxerga o outro, por que o Sakakura confia tanto no Munakata. Tudo isso vai sendo trabalhado em Zetsubo de uma forma que acaba sendo melhor que o próprio desenvolvimento do Munakata. Além disso, conforme você vai vendo um pouco melhor como é a relação desses personagens e com quem eles vão interagindo, como eles vão interagindo, você já começa a entender melhor as atitudes deles em Mirai, e você já começa a tentar deduzir, através do que está no passado, quem pode ser o traidor no futuro. Principalmente a partir do episódio 5, porque, mano, a partir do episódio 5, que é quando entra a presença da Junko no anime, que é a entrada da classe 78 na escola, você já fica teorizando a cada filho da puta que a Junko conversa, se esse filho da puta é um traidor no Mirai. Porque a Junko tem algumas interações com personagens no Mirai. E por isso que eu falo que Danganronpa 3, ele acaba sendo muito instigante, ele acaba sendo um anime extremamente divertido, porque o Zetsubo, ele, como eu disse, já é uma proposta boa por padrão, e Mirai nem tanto, mas essa dinâmica, a forma como esse mistério vai sendo construído, alternando entre futuro e passado, você já ter meio que uma imagem projetada do que vai acontecer em Zetsubo, por você já ter jogado Danganronpa 1, por você já ter jogado Danganronpa 2, você já sabe mais ou menos aonde os eventos vão levar, mas você não sabe como esses eventos vão levar para essa imagem final, mas ao mesmo tempo você começa a entender melhor o porquê aquele jogo está acontecendo, ou como ele está acontecendo. Ao mesmo tempo que Zetsubo, por exemplo, ele consegue dar mais valor ainda para algumas coisas presentes ali nos primeiros jogos, apesar de algumas delas de início parecer puramente fanservice, como as poucas cenas que a Junko tem envolvendo a classe 78, e que a principal delas é o final mesmo, eles transformando a escola no abrigo que a gente vê ali em Danganronpa 1, e já mostra que a Junko tem um desdém pelo Makoto, que ela já sente o incômodo, que ela já fala, opa, esse filho da puta vai estragar o meu plano inteiro. E realmente acontece, o Makoto é quem derrota a Junko ali em Danganronpa 1. Isso casa muito bem porque o Zetsubo, ele trata muito sobre quem é a Junko também. E na real, eu acho que ele trata melhor do que os dois jogos anteriores e até mesmo a novel de Danganronpa 0, que já é uma novel muito focada na personagem da Junko. Porque você entende melhor em Zetsubo o porquê que ela aprecia tanto o desespero, qual é o talento real dela e como ela vai arquitetando tudo para causar a tragédia. Que são coisas que você tinha, assim, pequenos detalhes, você sabia que as coisas iam acontecendo, mas você não sabia exatamente como ia acontecendo, e aqui você vê com mais detalhes. Por mais que às vezes não faça muito sentido, às vezes ela sabe de coisas que realmente não é compreensível o como ela sabia dessas informações, mas é extremamente interessante e instigante você ver
ver como o plano dela vai evoluindo, como ela vai planejando tudo e como ela já tinha esse objetivo desde o momento que ela entrou na Hope's Peak. Nos jogos, pelo menos, a Junko era uma personagem que eu achava ela curiosa, e aqui foi uma personagem que eu achei realmente incrível. A forma como eles trabalham a personagem dela, a forma como ela vai manipulando tudo, a forma como ela vai usando as pessoas, é muito legal. E é detestável. É uma personagem que, assim, eu acho que é a primeira vez que eu falo assim com orgulho, eu amo odiar uma personagem. Porque a Junko é extremamente filha da puta, mas eu adoro ela por culpa disso. A forma como ela constrói a relação dela com o Kamukura, a forma como ela usa o Kamukura naquele incidente envolvendo o conselho estudantil para provocar os protestos do curso reserva, a forma como ela já planeja desde o início usar toda a classe 77 para espalhar o desespero pelo mundo, a forma como ela planeja toda aquela questão da lavagem cerebral, e às vezes até as coisas que não estão necessariamente ligadas a Junko, como toda aquela questão de negligência, toda a própria estrutura da Hope's Peak, que acaba tendo tanto buraco que permite que a Junko se infiltre e comece a espalhar o desespero de uma forma doentia ali pela escola, sem que ninguém perceba, até que seja tarde demais. E até mesmo como algumas coisas simples que a gente sabia ali em Danganronpa 1, Danganronpa 2, criam mais peso aqui por você ver outras vertentes dessa história. Por exemplo, em Danganronpa 2 a gente tinha o capítulo ali que contava sobre a irmã do Fuyuhiko, de como ela foi assassinada na Hope's Peak, mas você pensava ali naquele capítulo que era algo que tinha muito mais peso envolvendo a Mahiro e tinha peso envolvendo o Fuyuhiko e a Peko. Mas aqui você vê que não foram apenas esses personagens que foram impactados pelo assassinato da irmã do Fuyuhiko. O Hinata também, porque o Hinata é um personagem que, mesmo ele não fazendo parte da classe 77, ele já tem um destaque muito grande desde o início, porque ele já é o escolhido para o projeto Kamukura, só falta ele aceitar. E desde o começo já começa a mostrar como ele tem um complexo com essa questão de ser alguém normal, de ser alguém sem nenhum talento, de desprezar um pouco essa normalidade dele. Porque ele quer estar junto de pessoas extremamente talentosas e ele não se sente em pé de igualdade com eles. E ele acaba criando uma amizade com a irmã do Fuyuhiko, mesmo ela sendo muito escrota, porque os dois compartilham uma visão muito semelhante. Esse desespero para tentar ser reconhecido por algum talento para poder estar junto de pessoas talentosas. E quando a irmã do Fuyuhiko morre e a escola trata ela como se fosse apenas lixo, como se ela fosse alguém descartável, que é só chamar outra pessoa, que só serve como um fundo de renda realmente para a escola, isso acaba dando um gatilho ainda maior para o Hinata entrar no projeto Kamukura, para ele aceitar e se tornar realmente o primeiro remanescente de desespero. É literalmente a própria escola abrindo todas as portas possíveis para Junko entrar. É algo que eu pensei que seria 100% fanservice ali no meio do anime, mas não, teve um peso muito importante para a construção de quem é o Hinata e quem é o Kamukura, assim como a questão da Chiaki. A Chiaki foi provavelmente a minha primeira grande surpresa quando eu comecei o anime de Zetsubo, porque no 2 tinha toda aquela questão da Chiaki ser um bot, a Chiaki ser um programa para supervisionar todo mundo no projeto Novo Mundo. Então, quando você começa o anime e você vê a Chiaki ali como uma aluna da classe 77, você já fica instigado. E conforme vai avançando, você já entende qual vai ser o propósito ali. Quando a Chiaki é nomeada representante de classe, quando mostra a confiança que todo mundo tem nela, a forma como ela consegue unir a turma toda, que eram personagens muito dispersos, eram personagens que estavam muito cada um por si, e quem une tudo é a própria Chiaki. E a Chiaki é quem a Junko utiliza para transformar toda a turma 77 nos remanescentes do desespero, em uma das melhores cenas de Danganronpa como um todo. Porque apesar de Danganronpa ser uma série extremamente escrachada, extremamente ridícula, forçada, principalmente quando se trata de mortes e execuções, eu não esperava que eles iam levar um momento desses tão a sério, e é algo que é realmente feito para você levar a sério, é algo feito para você ficar tenso e para você ver o desespero que aqueles personagens estão passando. Porque, como o próprio Nagito fala
durante essa cena, quando eles veem o corpo da Chiaki todo empalado através do monitor. A Chiaki é a nossa esperança. A Junko literalmente mata a esperança de toda a turma 77 para jogá-los no desespero. E isso é incrível. E toda essa questão da Chiaki, dela ser a esperança da turma 77, dá um valor simbólico ainda maior para a personagem Danganronpa 2. Eu aprecio agora muito mais a Chiaki, mesmo que eu já achava ela uma das melhores personagens de Danganronpa 2, agora eu aprecio muito mais por essa simbologia dela ser a esperança daquela turma. E como eles falam no próprio desfecho do anime, aquele bot foi criado pegando resquícios de memórias e de lembranças da mente de todo mundo, para criar uma imagem de uma pessoa que fosse familiar para eles e que poderia unir todo mundo de forma a trazer de volta essa esperança. E todo mundo tinha a mesma pessoa em mente, que era Chiaki, alguém que eles queriam desesperadamente reencontrar, rever, mas que eles não podiam mais. Olha como se torna mais bonito essa questão da Chiaki, como a Chiaki se torna mais importante para toda a construção que acontece ali no segundo jogo, tudo graças a Zetsubo, que de início parece que vai ser apenas um simples complemento e algo para te dar algumas peças do que está acontecendo em Mirai. Então eu tô perdendo mais tempo até falando de Zetsubo do que Mirai, porque Zetsubo é mais interessante. E, infelizmente, por conta de toda essa questão de ser separado em dois animes, Zetsubo e Mirai, infelizmente acaba que Zetsubo realmente ele ofusca muito o Mirai. Até mesmo em coisas que são desenvolvimentos do próprio Mirai, acaba que esses pontos vão pro Zetsubo. Não à toa, Mirai é considerado um anime mais fraco, um anime não tão interessante, não tão instigante, porque se você considerar o Mirai como Mirai, aqueles episódios por si só, não é nada demais. Pra mim, o verdadeiro brilho de Danganronpa 3, ele só aparece se você tentar considerar os dois arcos juntos, os dois arcos acontecendo dessa forma intercalada que foi feito pra você assistir. Porque, como eu disse, Mirai, a graça dele é você ficar teorizando, é você ficar questionando cada coisa a partir das peças que você coleta ali em Zetsubo. Por mais que tenha um episódio ou outro que retrata alguma coisa, por exemplo, a gente tem um episódio que é todo baseado no Another Episode, que é retratando as coisas que estão acontecendo agora em Toa City ali com a Komaru e Katoko, e dá uma conclusão ali para toda aquela questão dos Guerreiros da Esperança, que por algum motivo tá todo mundo vivo agora. Fiquei muito me perguntando por quê, mas ok, a gente aceita, foi mais fanservice, ok, mas tipo, beleza, foi um episódio mais bobinho, foi um episódio mais fanservice, por mais que 90% da fã não detesta no episódio, mas foi um episódio divertido, foi um episódio que deu uma conclusão pra Monaka, mostrou as consequências ali do período que ela passou junto com o Nagito, que por sinal dei muita risada da conclusão disso, ela ficando de saco cheio desse negócio de desespero, esperança e não sei o que, fala, mano, eu vou me isolar no espaço. É horrível, é idiota, mas é genial. E tudo isso vai acontecendo até o momento que encerra os dois animes num gancho, e aí entra a questão do episódio extra, que é o chamado Kibouren, ou Arco da Esperança, ou quase, porque a gente não tem só um OVA, que é o Kibouren, mas a gente tem dois OVAs, porque a gente tem o Danganronpa 2,5, que apesar dele ter sido lançado depois de Kibou, o momento onde ele acontece é antes, porque ele vai mostrar agora o que aconteceu com os personagens de Danganronpa 2 após Danganronpa 2. Porque, pô, tinha todo mundo morrido ali na porra do Projeto Novo Mundo, o desenvolvimento de personagem que você teve na maioria foi apagado por conta do reset que aconteceu naquele programa. Alguns estão em coma por ter morrido naquela realidade virtual. Então, o que exatamente aconteceu com eles, no que tudo aquilo desencadeou, e mostra todo o processo do Hinata para reestruturar a mente de quem morreu durante o Killing Game, ficou em coma, e tirar toda a influência da Junko presente ali na mente deles, para fazer todo mundo deixar de ser necessariamente esse desespero supremo. E por mais que muita gente desgosta dessa questão que é abordada nesse OVA e como é abordada no próprio Kibo, de pô, trazer todos os personagens de volta, mata muito do peso que tem ali em Danganronpa 2, mas eu acho extremamente plausível, porque o próprio Danganronpa 2
já tinha deixado isso como uma possibilidade. Já tinha falado que os personagens tinham ficado em coma, a consciência deles parou, mas poderia acontecer deles voltarem. E acaba que a atitude que eles fazem para os personagens voltarem desse coma é tentar reestruturar a mente deles através do próprio projeto Novo Mundo. Já tinham feito uma versão baseada no passado deles para o projeto do Danganronpa 2, então não seria tão difícil assim reestruturar a mente deles de novo e baixar no corpo. Então eu acho sim extremamente plausível a conclusão que acaba chegando desses personagens e a forma como eles são utilizados dentro de Kibo. Porque no final de Mirai tem todo aquele plot twist de que não existia bem um agressor, não existia bem um traidor, era apenas um vídeo que a própria Junko tinha feito para induzir o suicídio nas pessoas, e a Fundação Futuro estava utilizando esse vídeo para instigar o Mitarai a fazer uma lavagem cerebral global no mundo para parar o desespero. Mas isso por si só já seria uma atitude desesperada. Você tiraria o livre-arbítrio das pessoas. Você realmente iria tirar todo tipo de conflito, todo tipo de angústia, todo tipo de tristeza e sentimento negativo nas pessoas que poderia desencadear o desespero. Mas você tiraria também tudo aquilo que faria dessas pessoas, pessoas. E aí eles utilizam o recurso de poder da amizade, que é trazer os personagens ali da turma do Mitarai, que é a turma 77, para tentar impedir o Mitarai. E muita gente não gosta exatamente desse desfecho, acha forçado, acha um monte de coisa, mas sinceramente eu achei muito satisfatório. Primeiro que toda essa questão de poder da esperança, poder da amizade, não sei o que, é algo básico de próprio Danganronpa mesmo. Praticamente todos os desfechos dos jogos são baseados nisso. Isso quando não coloca um Deus Ex Machina fudido no final, como é o negócio do Kamukura no 2, que sinceramente eu acho horroroso. Eu prefiro muito mais a execução do Kamukura em Zetsubo-Ren, que é basicamente o filho da puta de um deus. Ele consegue fazer literalmente qualquer coisa e você aceita. Eu prefiro muito mais essa estrutura do que a apresentação dele em Danganronpa 2, que é extremamente forçada, extremamente ridículo, é patético. E aqui a gente tem basicamente um diálogo do Hinata com o Mitarai, toda a turma 77 de fundo, acolhendo o Mitarai, tentar parar ele com essa questão de lavagem cerebral e falar, mano, você tem arrependimentos? Você tem remorso por ter acabado causando toda essa tragédia, por ter ajudado, mesmo que de forma involuntária, a Junko a causar tudo isso? A gente também tem arrependimento. A gente também fez merda pra caralho. E a gente vai tentar reparar agora. Vem com a gente. E por mais que o Mitarai quase não teve interação com a classe 77, por ele ser um recluso e por conta disso o impostor supremo tomou a identidade dele e se passou por Mitarai dentro daquela classe, mas pô, ele já tem amizade com o impostor supremo, ele tem amizade com a Mikan, ele conhece o pessoal e tem toda aquela questão do Hinata ele reconhecer essa questão de baixa autoestima do Mitarai, como o Mitarai ele não se acha alguém talentoso, como ele tem tanto remorso e o Hinata também tem. Então eu acho muito plausível essa conclusão, por mais que não usa o Munataka, por mais que não usa o Makoto, por mais que não usa a Hasahina, tá todo mundo ali de segundo plano, mas usa os personagens que realmente são importantes para o próprio Mitarai, que são importantes para a conclusão dele. Fora a conclusão que eles têm deles abraçando um pouco essa questão do desespero supremo para manter a imagem da Fundação Futuro. Pô, a própria Fundação Futuro organizou um Killing Game para desestruturar ela. Isso mancharia de uma forma desgraçada a imagem da organização. Tiraria o mérito dela como a última esperança da humanidade. Então, o pessoal ali que já era taxado como desespero supremo, eles pegam e abraçam isso. Eles pegam toda a culpa pelo que aconteceu pela Fundação Futuro, porque o mundo precisa da Fundação Futuro. Então eles assumem a culpa e voltam para a Ilha Jabberwock. Eles voltam para o único lugar onde eles podem se manter, para onde eles podem ficar isolados sem ser atacados por todo mundo. Eu acho uma conclusão muito legal. A única coisa que eu não gosto em Kibo é que ele mostra como o Mirai é covarde. Por que eu falo que Mirai é covarde? Porque, como eu falei, os personagens que são apresentados ali em Mirai, que você tem um leve desenvolvimento em Zetsubo, eles não são tão marcantes e eles não são tão relevantes. E
praticamente todos os que morrem durante o Mirai são esses personagens que você, no geral, não se importa muito. Então, os únicos personagens que causaria um peso real para a história e para o espectador são os personagens que são remanescentes do primeiro jogo. A Kirigiri, a Sarina e o Makoto. E, em momento algum, o anime tem coragem de matar alguns deles, e quando faz, ou é pegadinha ou revertem. A Sarina tinha dado a entender que morreu ali no final do episódio 2, mas era pegadinha da filha da puta da Monaka, que foi algo extremamente gratuito, extremamente foda-se, que me deixou realmente um pouco ofendido. Foi uma das poucas vezes que Mirai conseguiu me deixar um tanto ofendido. Mas a principal delas é a questão da Kirigiri. A Kirigiri morrer no Mirai tem um peso filho da puta. Toda aquela questão de eu confio a esperança do mundo a você. Abrace a esperança, não desista da esperança, independente do que acontecer aqui, porque ela sabia que ia morrer. A ação proibida dela impedia ela se manter junto do Makoto. E a morte da Kirigiri causa todo aquele confronto final entre o Makoto e o Munetaka para ver qual esperança está realmente mais correta, para tentar se entender um pouco melhor. O Makoto abraçando essa esperança que ele e a Kirigiri acreditava, e o Munetaka com aquela esperança meio desesperada. Mas aí você chega no último episódio de Kibo e revivem a Kirigiri. Inventam a porra de um remédio ali que desfaz o efeito do veneno só colocando a pessoa em coma, e a Kirigiri acorda do coma. Então, tipo, é literalmente o último minuto do episódio é pra reviver a Kirigiri. Nossa, é horroroso. É simplesmente horroroso. E mostra como o Mirai, ele não tem coragem de matar os personagens que sobreviveram ao primeiro jogo. Esses personagens, eles basicamente ganharam uma armadura de plot. Eles são protegidos pela história do anime. E isso é ridículo. Mas, porra, eu acho que esse é o único defeito real que eu vejo no anime de Danganronpa 3 como geral. Pode não ser um anime maravilhoso, não ser a melhor conclusão de arco da história, mas, velho, ele é divertido, ele é instigante e, em alguns momentos, principalmente no Zetsubo, ele é incrível. Ele é realmente incrível. A forma como ele vai retratando como tudo chegou naquela situação que você está vendo agora, e a forma como ele encerra isso é muito legal. Eu me senti satisfeito e me senti feliz assistindo. Me deu gosto de acompanhar aquela aventura em Danganronpa 3, tanto no Mirai quanto no Zetsubo. Muito por culpa da forma como foi estruturada esse mistério e a narrativa, mas ainda assim foi algo muito legal. Mas enfim, eu acho que é isso o que eu achei de Danganronpa 3. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse anime, o que vocês acham desse arco da Hope Speak como um todo, né? Danganronpa 1, 2, 3, Another Episode, quem sabe Danganronpa 0 também. E pra quem tiver interesse, semana que vem, provavelmente no sábado, eu vou começar a fazer lives de Danganronpa V3, que é o último jogo na cronologia. Pelo que eu vi, ele se passa após Danganronpa 3 mesmo, apesar que eu não sei exatamente o que ele vai ser, eu tô totalmente às cegas nessa questão, mas eu vou começar a jogar ele em lives lá na Twitch. Então, quem tiver interesse, me segue lá. E sábado, às 19 horas, eu irei começar a jogar Danganronpa V3 ao vivo com vocês. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!